Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o pastor João, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. É uma alegria, Joel, estar aqui com você e parabéns por esta iniciativa de vocês. Que Deus continue abençoando vocês e que, de fato, esse programa possa trazer edificação para muitas pessoas, dirimir dúvidas e que, acima de tudo, Deus seja honrado através de cada pessoa que aqui será entrevistada, visando exatamente mostrar que o Evangelho transforma vidas e que vidas transformadas também falha muitas vezes. Nós sempre precisamos da misericórdia de Deus, seja pastor, seja ovelha, todos nós estamos sujeitos a cometer falhas. Paulo dizia muitas vezes, não faço o que quero, mas o que não quero. E quem foi Paulo? O expoente do cristianismo, não é verdade? Então, muito importante transmitir aos ouvintes, às pessoas que acompanham as entrevistas, saber o que é o Evangelho, as pessoas que seguem a Cristo, que têm problemas como todas as demais pessoas, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e a palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos. A diferença é que, como servos de Deus, nunca estamos sozinhos. Amém. Deus está do nosso lado sempre. Amém. Que assim seja, né, pastor? Sim, é o que nós sempre almejamos e esperamos e Deus não falha. Amém. Legal. Pastor, quanto tempo já que o senhor tem como pastor? Eu fui ordenado ao ministério no dia 25 de janeiro de 1976. Na cidade de Recife, Pernambuco. Então, desde 1976, eu fui ordenado pastor e continuo na luta ministerial. E hoje o senhor está como pastor na IPB de Campo Mourão? Qual que é hoje a sua função dentro da igreja? Hoje eu sou pastor emérito, recebi esse título, então vou ser pastor para sempre da igreja, mas não pastor titular. Então não tenho qualquer participação na questão administrativa da igreja, mas tenho a honra de ser pastor emérito da primeira IPBCM. E como pastor emérito eu sempre contribuo com o trabalho da igreja. Por exemplo, esse mês de setembro eu estou na escala para falar todas as manhãs, devido à pandemia, as manhãs de domingo, né? Devido à pandemia, nós não estamos dividindo as classes da EBD e a cada mês um pastor fica responsável pelos domingos daquele mês. E esse mês é a minha responsabilidade. Então eu cumpro a escala, nós temos o pastor Rovaldo, nosso pastor titular, e temos mais dois pastores auxiliares, que é o pastor Renan e o pastor Pedro. O pastor Renan, ele atua mais com os jovens e, claro, auxilia o pastor também. O pastor Pedro, ele pastoreia os adolescentes e é responsável pelo ministério de louvor na igreja. E eu sou o coringa, estou ali para ajudar naquilo que for preciso e necessário. E tem sido muito bom, a equipe pastoral unida, sempre visando o reino de Deus. Então hoje eu não estou como pastor titular, apenas como pastor emérito da igreja. E também sou jubilado pela IPB Nacional. Olha! Eu já a jubilação, o pastor Lauro até explicou isso aqui, é o encerramento do ministério ativo. Não é que você deixou de ser pastor, mas o pastor jubilado, ele normalmente não vai estar à frente de uma igreja, a não ser que haja alguma necessidade urgente. Aí, é claro, uma igreja pode convidar um pastor jubilado para pastoreá-la, mas normalmente o pastor jubilado, ele não assume diretamente a direção de uma igreja. Entendi. E hoje eu estou também jubilado pela Igreja Presbiteriana do Brasil,
no aspecto nacional. Então, sou pastor emérito da primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão e jubilado pela Igreja Presbiteriana do Brasil Nacional. Que bacana. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Um tempo grande, né, em relação a uma obra, se envolvendo 100%, né, a vida, não só a vida do senhor, mas a vida da família também. Chega num certo momento, assim, que cansa um pouco ou não? Olha, eu creio que todos nós estamos sujeitos a, muitas vezes, cansar. Os embates do ministério são sempre grandes, porque quem lida com gente, parte administrativa também que envolve a igreja, né? Eu tive, inclusive, momentos assim de muito estresse, de até ter que sair de licença para tratar da saúde devido ao estresse. Quando a gente estava construindo o nosso templo ali em frente do Carreira, eu não tinha naquele tempo nem secretária, a igreja não tinha uma secretária, tudo era eu que fazia. Eu que fazia recursos humanos, que contratava, que comprava material, que corria atrás de tudo. E o pastoreio normal, e a igreja crescendo, e a igreja sempre exige do pastor. E eu sempre fui, assim, de querer fazer o melhor. E chegou um tempo que meu organismo não resistiu. Também meu lado emocional, psicológico, eu fiquei meio abalado. Tive um tempo assim até de ter alguns desmaios, de tal era a estafa que eu estava. E fui atendido por cardiologista, não tinha problema nenhum no coração. Então, o diagnóstico foi simplesmente estafa, cansaço. Então, num tempo assim, às vezes você acaba desanimando, você acaba passando por crises existenciais. Eu creio que todos os pastores, às vezes, passam por isso. Agora, quem é vocacionado para o ministério, como tenho consciência que sou, você não consegue pensar em sair do ministério nunca. Eu nunca passou isso pela minha cabeça. Sempre eu estive firme para cumprir a minha missão, porque tenho consciência da minha chamada por Deus para o ministério sagrado. E assim vou viver até o final da minha vida, como pastor vocacionado para proclamar o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, onde quer que estejamos, porque onde você está, você tem oportunidade. Vai viajar, você senta do lado de alguém, daqui a pouco surge a conversa e tal, a pessoa quer saber quem é você, aí já descobre, aí você tem oportunidade, às vezes, de falar numa viagem longa, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, viagem de ônibus, viagem de avião, né? De ter uma oportunidade de falar de Jesus, de evangelizar. E em alguma dessas viagens alguém aceitou Jesus? Já aconteceu, de pessoas... puxa, eu já conversei com pessoas que eram desviadas da igreja. E depois recebi o retorno de que a pessoa resolveu atender a minha orientação, meu conselho, achou melhor voltar mesmo para a igreja e está firme, graças a Deus. Então, o pastor é isso, ele é vocacionado e ele não consegue, de forma alguma, enterrar a sua vocação. Não consegue. Eu creio que esse é o meu caso, é o caso do pastor Lauro, mesmo nós não estando à frente diretamente de uma igreja, mas a gente recebe convite para pregar, para fazer palestra. Eu tenho um ministério próprio que gosto muito, que eu chamo de novenas bíblicas, né? E são 9 estudos, 9 reuniões que eu faço com pessoas, com famílias que não são de igrejas evangélicas. Né? E desenvolvo esse trabalho aqui na cidade há muito tempo. Sempre tem 3, 4 grupos. Já cheguei a ter 8 grupos. Seria 9 semanas? Seria 9 semanas de estudos, uma vez por semana. São 9 encontros. Uma apostilazinha preparada pela CEPAL antigamente, agora é outra empresa que assumiu isso, intitulada Conhecendo Jesus. E eu uso esse material já há muitos anos e tenho podido estar na casa de muitas pessoas, muitas famílias,
Agora não estou fazendo isso devido à pandemia, mas já estou com pessoas aguardando, famílias aguardando, para a gente começar uma novena bíblica. E é na igreja ou é na residência? Não, isso é das na pessoas? residência da pessoa. Às vezes na minha residência. Quando a pessoa prefere ir na minha casa, eu recebo em casa. Quando a pessoa prefere ir na casa dela, eu vou na casa dela e fazemos o estudo bíblico semanal. E tem sido assim um ministério que eu já desenvolvo há muito tempo. E depois que eu fui eleito pastor emérito, que não fiquei mais à frente da igreja, porque fui jubilado também. Aí eu me dediquei ainda mais a esse tipo de trabalho. De tal maneira que todos os dias, praticamente, eu estou saindo de casa para levar a mensagem do Evangelho, ou recebendo gente na minha casa para receber a mensagem do Evangelho. Que bacana. Então hoje, assim, é um momento mais tranquilo para o senhor levar a mensagem, porque em relação de responsabilidade na igreja, o senhor não atua em nada. Sim, hoje é muito mais tranquilo, porque eu não participo da questão administrativa da igreja, que é sempre desgastante. Quando você fala questão administrativa, não se refere apenas à questão de investimentos da igreja, de aspecto financeiro da igreja, mas é administrar as dificuldades, os problemas, atender o público que vem para resolver questões, conflitos de família, de casais. Hoje eu atuo um pouco nessa área administrativa. O aconselhamento não, continuo. Ainda as pessoas que me conhecem, que têm mais contato comigo, naturalmente, quando precisam de um aconselhamento, me procuram. Ontem mesmo eu fui procurado e fui fazer um aconselhamento a uma pessoa, inclusive numa loja, porque ela não podia sair. Mas ela conversou com o gerente cedeu uma sala e eu tive com ela lá, conversando, levei um irmão da igreja, porque se tratava de uma mulher, eu não me sentia à vontade de ficar só. Aí levei um irmão da igreja, juntos, nós oramos com ela, li a palavra e dei o aconselhamento que ela estava em busca, porque ela estava com a cabeça cheia de tantas dúvidas. E foi um momento bom, então eu faço isso constantemente. E como eu ainda lidero o encontro de casais com Cristo, que você participou no passado, muito bom. Né, eu continuo liderando esse ministério, que agora também não está funcionando. Aí a gente lida com muitos casais naquele encontro, e dali então nasce também relacionamentos com casais. Eu já convidei o Danilo para ir no encontro e ele ainda não quis ir, mas ele vai. Se Deus quiser, ele vai. Ele confirmou, já está gravado. Ó. Ele vai. Né? Então, aí também desse pessoal dos casais, que hoje são centenas de casais na cidade e região, a referência deles quando precisa de um aconselhamento sou eu, eles vêm atrás de mim. Bacana. Então, atendo também muitas vezes na minha casa, ou vou na casa das pessoas, ou no gabinete pastoral. Eu desenvolvo também esse trabalho, esse ministério. E tem sido bom, frutífero, muitos casais que não eram de igreja se converteram a Cristo, hoje estão servindo a Deus. Nós temos dezenas de exemplos, tanto na nossa igreja como nas igrejas da cidade. Esse ministério tem dado frutos que muitas igrejas têm colhido tais frutos. Que benção. E também da região, que vêm casais da região e ficam sempre ligados a gente. Às vezes até pessoas que vêm, por exemplo, lá de Mamborê, fizeram um encontro, mas quer bater um papo comigo. Às vezes até de boa, sem problema nenhum que esteja enfrentando, mas quer ter um encontro. Então, eu atendo também esse tipo de público. Então, minha vida se torna uma vida até bastante ativa, graças a Deus. Tirou só umas dorzinhas de cabeça e agora é só levar o evangelho. E facilita eu fazer isso, justamente por isso eu não estou na frente da igreja. Eu não enfrento os embates administrativos que o pastor Rovaldo hoje enfrenta, né, que ele é o pastor titular. Legal. E às vezes até em determinadas situações ele vem à minha procura, né, para
conversar comigo e tal, em determinadas situações. Mas não estou na frente. E isso aí é uma carga a menos para a vida pastoral. Por isso que eu digo que hoje estou realizando um ministério gostoso, leve, tranquilo, sem enfrentar problemas, sem enfrentar embates. Só levar a mensagem é coisa muito boa. Pastor, depressão o senhor não chegou a ter, então? Não, graças a Deus. Cansaço. Cansaço, estafa. Eu já tive mais de uma vez, mais de uma ocasião, tudo por acúmulo de muito trabalho, de muita preocupação, porque eu fui também assim líder regional, como presidente de presbitério, presidente de sínodo, e que envolvia região grande. Uma época o nosso sínodo pegava de Londrina a Foz do Iguaçu. Então todos os problemas que surgiam nessa região toda relacionadas com pastores e igrejas caía no meu colo. Eu tinha que correr atrás, reuniões em Londrina, Maringá, Cascavel. Então, isso aí me desgastava muito, porque eu tinha que estar sempre viajando. E também a parte administrativa, né, de sínodo, presbitério. Quem já participou disso sabe que é bastante difícil, que tem demanda, às vezes muita presença, porque em algumas igrejas essa posição é chamada de bispo. Né? É uma função de bispo, de supervisor. Bispo é supervisor. E nós não temos esse cargo de bispo, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem. Mas a função de um presidente de presbitério é esta, porque ele coordena uma região, ou de sínodo que coordena uma região maior. Né? E eu fui muitas vezes presidente de presbitério, de sínodo e pastor aqui da igreja, e o corre era grande. E isso me levou a ter alguns momentos assim de cansaço, de estafa, cansaço mental. Pastor, e nesse cansaço, como que foi o papel da família, da esposa, dos filhos? Com certeza, de suma importância, o apoio, especialmente da esposa, é de suma importância. Eu digo sempre que 80% do meu ministério foi com o apoio da minha mulher. Sem ela eu não teria conseguido, às vezes, fazer o que fiz durante esses anos todos. Minha mulher também tinha uma vida corrida, porque ela era professora de 2 períodos, trabalhava o dia todo, então também tinha uma vida corrida. Era muito envolvida na igreja, na época, né, com trabalho infantil, com trabalho de mulheres. Então, ela também ocupou funções assim regionais, no trabalho feminino, e tinha uma vida também muito ativa. Mas ela sempre foi o meu apoio, graças a Deus. Deus me presenteou com uma esposa que foi realmente uma pessoa que fez a diferença na minha vida. A minha esposa, ela é uma pessoa recatada, tímida, ela é de ficar nos bastidores, mas o bastidor dela na minha vida foi de suma importância. Que bacana. A mulher o ajuda ou atrapalha, né? Pode atrapalhar. Às vezes, se não tiver a mesma visão, se a mulher não tiver a mesma visão, não comprar a visão pastoral, ministerial, ela pode, às vezes, atrapalhar. Mas a minha esposa só ajudou, nunca atrapalhou em nada, pelo contrário, só deu força e ajudou. E nesses momentos, às vezes, o aconselhamento vinha dela, com quem eu me aconselhava. Muitas vezes, decisões que eu tomei, influenciado exatamente pela opinião dela, que ela estava de fora e podia ver a situação melhor do que eu, tá? Às vezes na linha de frente. E isso me ajudou bastante a vencer certas dificuldades que talvez eu teria mais problemas para vencer. Graças a Deus por isso. E olha que interessante, né? Às vezes a gente que está de fora olhando não consegue ver, né, o papel ali da esposa, né? Acaba olhando ali só para o pastor porque está mais visível. Mas, igual o pastor mesmo comentou, 80% do seu ministério hoje o senhor agradece a sua esposa. E eu falo isso com sinceridade, porque realmente é a realidade. A minha esposa fez a diferença na minha vida. Tem algum momento que vem na sua cabeça, assim, pastor, que você lembra que ela foi fundamental, que uma atitude que ela teve ali que te ajudou a continuar, né, uma tomada de decisão?
São muitos momentos, que ao longo do ministério nós tomamos muitas e muitas decisões. Mas tem vários casos que a gente precisa um pouco refletir para poder relatar, né? Mas em muitas ocasiões ela foi a chave para que eu tomasse aquela ou não decisão. Então tem vários exemplos disso, até mesmo na questão administrativa da igreja. Mas eu vou citar um. Teve uma época que eu era muito convidado para outras igrejas. Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá. Recebi convites dessas igrejas e ela me ajudava a tomar decisões, de ir ou não. E a ponderação dela era a seguinte: olha, estamos bem? Estamos. Então por que mudar? Se nós estamos bem, se a igreja está bem, se a igreja está bem conosco e também estamos bem com a igreja, por que mudar? Então, nesses momentos, foi fundamental. Só uma vez que eu recebi um convite de São Paulo e minha filha estava indo já para a juventude e tinha vontade de estudar no Mackenzie. E filho ou filha de pastores presbiterianos tem bolsa de estudos no Mackenzie. Aí, pensando nos filhos que poderiam estudar na Universidade Mackenzie, que é da nossa igreja, ela aceitou ir comigo conhecer uma igreja que tinha me convidado. E fizemos essa viagem a São Paulo, conhecemos a igreja, uma igreja muito boa, tivemos um final de semana lá, quase uma semana, com os filhos, e eu aceitei o convite. Quando eu comuniquei aqui à igreja que eu tinha aceito o convite para ir para São Paulo, aí a igreja reagiu, o conselho da igreja, a igreja toda, e eu tive que desistir do convite naquela ocasião. Aí a minha mulher concordou da gente ir dessa vez, pensando também nos filhos, nessa possibilidade dos filhos estudarem na Universidade Mackenzie. Só pensando nisso. E nós gostamos da igreja. Como ela era professora aqui pública, mas lá, nessa igreja, tinha uma família que tinha uma escola muito boa e ela já ia empregada para trabalhar tranquilo, embora fosse escola particular. Então não ia atrapalhar a vida profissional dela como professora. Então, encaixou. Mas a igreja fez uma pressão muito grande e tal, e eu acabei me rendendo ao apelo do conselho da igreja e da igreja como um todo, e nós permanecemos em Campo Mourão, e aqui estamos há 41 anos, pela graça de Deus. E de casado, 41 anos também? Casado, 45 anos. 45 anos. É porque eu fui pastor, quando eu me formei, fui ordenado lá em Recife, porque eu estudei no Seminário Presbiteriano do Norte. E por que o senhor foi para o seminário, pastor? Eu fui primeiro para um instituto bíblico. Eu me converti em 1965. Em 1969, eu tinha já 4 anos de convertido, e já era jovem, com 18 anos. Eu fui para o Instituto Bíblico. Um ano antes, em 68, por aí, minha família aceitou o Evangelho através do trabalho da Missão Kaiowá. A Missão Kaiowá trabalha com índios no Mato Grosso do Sul, inclusive tem um hospital em Dourados e tem a sede da missão em Dourados. E tem os campos nas aldeias indígenas. E a Missão Kaiowá chegou para abrir um ponto missionário próximo onde a gente morava. Nós morávamos no sítio, lá em Iguatemi. Tinha mais irmãos? Eu sou o mais velho da família, nós éramos em 6 comigo, né? E fomos atingidos pelo Evangelho. Não nasci em lar evangélico.
Foi quando eu conheci o Evangelho através do Ministério da Missão Kaiowá. A Missão Kaiowá é da Igreja Presbiteriana do Brasil, com apoio da IPI, Metodista. Essas igrejas todas dão bastante apoio à Missão Kaiowá, que existe, é centenária já. E lá nós conhecemos o Evangelho. E eu tinha 16, 17 anos, o missionário me convidou para ir conhecer uma aldeia. Naquele tempo a viagem era a cavalo. E essa viagem ia durar uns 15 dias. Não. E ele estava ansioso porque era uma aldeia não ainda atingida, não descoberta ainda naquele tempo, pela Missão Kaiowá. E ele recebeu essa incumbência de pesquisar, de descobrir. E ele me convidou para ir. Nós fomos. E a gente viajando, já chegava de tardezinha, achava numa fazenda, aí pedia pouso, o missionário aproveitava, evangelizava. Ele tinha um toca-disco que dava corda, né, para tocar os discos, e aquilo atraía a criançada, e evangelizando. Aí chegamos na aldeia, conseguimos descobrir a aldeia. Ficamos 8 dias nesta aldeia. Aí quando nós estávamos voltando, o missionário me disse uma coisa que me chocou. Ele disse: "Está vendo, João? Quantas pessoas não conhecem Jesus, precisam ouvir de Jesus, e não tem pessoas suficientes para isso, não tem pessoas dispostas para isso. E quem sabe você pode ser chamado por Deus para fazer também esse ministério, esse trabalho." E aquilo ficou na minha cabeça. Você pode ser chamado por Deus. Como é esse chamado? Daqui a pouco nasceu mesmo um ardor no meu coração de que eu também deveria dedicar minha vida para levar o Evangelho, porque tem muita gente precisando de ouvir do Evangelho. E que naquele tempo tinha pouca gente para levar o Evangelho. Essa era o que pairou na minha cabeça. A palavra do missionário Benedito Troquês, que ainda mora em Dourados, já está bem idoso, amigo meu pai espiritual. E eu cheguei e conversei com meu pai, e meu pai deu apoio. Meu pai era novo convertido também, muito animado na igreja, só que família pobre, não tinha condições. E alimentamos aquele sonho e tal, missionários que ia ver se arrumava alguém para em São Paulo, que ela era de lá, quem sabe para me dar uma bolsa de estudo. Uhum. Chega um americano em casa, que era aqui de Marilândia do Sul, Instituto Bíblico Maranata, estava visitando a Missão Kaiowá, esteve na casa do missionário Benedito Troquês, e o missionário Benedito Troquês levou ele para pregar em casa, que era um ponto de pregação. E o americano, depois que conversou com meu pai, disse: "Seu Antônio, o senhor não tem nenhum filho para dedicar para a obra missionária?" Aí meu coração acelerou. Meu pai disse: tem esse rapaz aqui, que meu filho, ele tem vontade, mas a gente não tem condições financeiras. Ele disse: "Então, prepara a mala que eu vou viajar, seguindo viagem." Ele ia até Dourados. Na volta, eu vou levá-lo para o Instituto Bíblico. Mas nós não temos condições. Deus vai dar as condições, o missionário falou. Deus vai dar as condições. E foi o que aconteceu. Naquela viagem, o missionário levou 3 comigo, eu e mais 2, da região, para o Instituto Bíblico Maranata. Aí, chegando lá, ele fez uma reunião com a gente. Olha, quem não tem bolsa de estudo, não tem o sustento, paga o sustento com trabalho. Não. E eu era acostumado a trabalhar. O que você quer fazer? Ele, então, deu várias opções. Uma delas era cuidar de uma horta que a escola tinha, produzir legumes e verduras. E eu aceitei o desafio de coordenar esse trabalho. Eu e mais 2, que não tínhamos o sustento. Não faltava verdura na escola. A gente produzia. E assim eu, durante um tempo, fiquei ali pagando meu estudo. Depois surgiu uma oportunidade, um Instituto Bíblico que abriu em Recife pela Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que é um ramo dissidente da IPB no passado, que hoje já voltou novamente para a IPB. E eles estavam no início da obra e abriram o Instituto Bíblico. E
veio um visitante, um pastor, líder desse movimento no Instituto Bíblico e fez a propaganda. E deu bolsa de estudo para quem quisesse ir para lá. E eu fui. E eles aceitaram o que a gente já tinha feito, o currículo, que a gente levasse o currículo, as matérias que nós já tínhamos conseguido terminar, que eles aceitariam lá. Aí nós fomos para lá, eu e mais 3 colegas do Instituto Bíblico Maranata. Desculpe. E terminei o Instituto Bíblico em 1971, lá em Recife. Aí, depois que terminei o Instituto Bíblico, aí eu fui para o seminário, comecei o seminário para o bacharel em teologia em 1972 e me formei em 1975, 4 anos, interno. Por isso que eu estudei em Recife. Eu fui através dessa bolsa e como eu já estava lá, eu consegui uma outra bolsa para ir para o seminário, através de um presbitério Centro de Pernambuco, porque eu sou natural do estado de São Paulo, e minha família mudou para o Mato Grosso, e acabei indo para Recife, onde eu vivi 7 anos, e lá conheci a minha esposa, pernambucana, e durante meu tempo de seminário, nós tivemos namoro, noivado. Quando eu me formei, fui ordenado. Depois de ordenado, me casei com ela uma semana depois. E viemos para Guaíra, meu primeiro campo. Ela faz parte do seu ministério inteiro. Faz parte, porque durante meu tempo de seminarista, eu trabalhei justamente na igreja dela. O pastor ia uma vez por mês, todo o resto do trabalho era comigo. Como eu já tinha o Instituto Bíblico, eu tive a preferência da igreja. Então, eu fui pastor daquela igreja. O pastor ia para os atos pastorais. E a minha esposa, ela era uma jovem líder, que liderava a juventude, trabalhava na igreja. Então, nós dois unimos forças, jovens, né? Na época, eu entrei no seminário com 20 anos. Ela tinha 18. Né? Mas eu comecei a namorar com ela um ano depois que eu estava lá. Esse período de observação de 1 ano, e namoramos 3 anos, namoro e noivado, casamos e viemos para Guaíra. E como que foi esse namoro? Quem que pediu namorar para quem? Pois é, então, eu me interessei por ela, mas tinha medo de começar um namoro e não dar certo, e eu era o obreiro da igreja. Então, isso foi um conflito dentro de mim. Se eu começo um namoro e não dá certo, vai ficar ruim para eu continuar desenvolvendo aqui o ministério. E havia algumas moças interessadas, isso também atrapalhava, e a minha esposa, como eu disse, ela sempre foi recatada, uma pessoa mais fechada. E de uma família chave da igreja, família líder da igreja. Meu sogro era presbítero da igreja, na época trabalhava como chefe do IBGE, uma pessoa assim, de posição social, econômica e tal. E eu tinha medo, porque a vida social dela era muito diferente da minha família. Então, tudo isso também somava. Mas nós fomos nos relacionando como amigos. Nesse período, ela arranjou um namorado, que não era da igreja. Eu evangelizei ele lá, porque eu era seminarista da igreja. Coração cortado, porque eu estava bem apaixonado por ela, mas... Quase que não quis evangelizar o rapaz. Quase que eu não quis. Mas não deu certo o namoro. Em pouco tempo ela desistiu. E depois de 1 ano que a gente se conversava e tal, aí um dia eu cheguei para ela e disse, olha, eu quero fazer uma proposta para você. De você ser minha namorada. O que você acha disso? Foi bem assim. Ela falou, eu aceito. Pronto. Aí foi um tumulto, né, na igreja e tal, as outras meninas, porque tinha falta de rapazes na igreja, e muitas moças. E aí a família mais ou menos apoiou a família dela, porque casar com um pastor não é fácil e tal. Não deu muito incentivo para ela, mas respeitou. E assim a gente era uma família de bastante gente, tinha mais 7 moças em casa, na casa. Nossa.
né? Todas eram da igreja naquele tempo. Teve uma época que nós éramos em 6 namorados lá na casa. Era uma briga para disputar o lugar melhor para sentar no sofá. Mas graças a Deus foi um tempo bom, inesquecível, 3 anos, e realmente entendi que era a pessoa certa e ela também entendeu que era a pessoa certa, e até hoje está confirmado que é mesmo. Tem a confirmação hoje. 3 anos de namoro e noivado, 45 anos de casamento completos. Estou para completar 46 anos agora em janeiro que vem. E graças a Deus a nossa vida conjugal, a nossa vida como casal é especial, sempre especial, graças a Deus. Não é à toa que tem um projeto para casais, né? Temos o projeto para casais com apoio também da minha esposa. Ela também entra nesse campo aí do encontro de casais. Mas a gente tem uma vida boa, um casamento saudável. Antes de vir para cá, fui levar café para ela na cama, que eu faço todos os dias. Não, pastor, não conta isso Hoje aqui não, hoje senão eu minha levei esposa mais já cedo. vai cobrar eu. Que legal, pastor. Fez o cafezinho. Mas o cafezinho eu faço todo dia. Todo dia? Todo dia. Durante a vida eu levo café para ela na cama, todos os dias. Já faz parte do hábito, é uma religião. E ela também já acostumou, então já fica esperando. Eu acordo ela, o café está pronto. E agora eu fiquei curioso, o que o senhor faz tanto de café? Olha, ela leva um café, aí o que ela come cedo é pouca coisa. Às vezes, hoje eu levei um pedaço de cuca, que eu comprei ontem na Fiorella, e o café com leite, só isso mesmo. Um pedaço pequeno de cuca e o café com leite. Mas tem sido agradável, a história... Eu agradeço a Deus todo dia pela nossa história de vida. E nós temos 3 filhos, 4 netos. É uma filha que mora em Curitiba, seguiu o exemplo da mãe, é professora de inglês, e ela é casada, tem um casal de gêmeos. Olha, é a mais velha. É a mais velha, só que ela ficou 14 anos esperando o filho e não vinha. Depois de 14 anos que ela conseguiu engravidar e veio gêmeos. Olha. Então tirou o atraso, né? E foi completo, veio casal. Casal. Essas crianças completaram 8 anos. Vieram comemorar aqui em casa agora em julho. Aí tem a Kelly, né, conhecida, amiga do Lincoln aí, né, que trabalha na área da comunicação aqui em Campo Mourão, embora seja pedagoga também igual a mãe, mas preferiu outra área de trabalho. A Kelly é da área da comunicação. E tem o Enos, que trabalha na Credicoamo a vida inteira, já há muitos anos, Credicoamo. Né? Então, o meu neto mais velho é o filho da Keren, que tem 15 anos, e o filho do Enos, que tem 14. Moram aqui, mesmo em Campo Mourão. A Keren e o Pedro moram comigo mesmo em casa. Então, estamos tudo junto, graças a Deus. O xodózinho está em casa, então. Está em o casa. Neto mais velho. Está em casa, falando grosso agora. Será que vai ser pastor também? Olha, não vejo nele chamado, por enquanto. Deus pode mudar, né? Sim. Deus pode mudar, mas por enquanto não vejo nele esse chamado para o ministério. Que bacana. Pastor, então a primeira igreja que o senhor assumiu foi em Guaíra. Ficou quanto tempo lá na igreja? Na Guaíra eu fiquei 2 anos, porque logo em seguida, depois de 2 anos, eu fui convidado pela igreja de Campo Mourão. Aí vim para a reunião do presbitério, que foi em Umuarama. Mas a igreja de Porã, que fica entre Guaíra e Umuarama, também entrou com um pedido para que eu fosse para Iporã. E fizeram um lobby muito grande nessa reunião, e acabou que eu não vim para Campo Mourão e fui para Iporã. E fiquei 2 anos em Iporã. Depois de 2 anos, numa reunião do presbitério em Maringá, eu fui eleito presidente do presbitério. A igreja de Campo Mourão entrou com um pedido para eu vir para Campo Mourão, isso em 1980. E também fizeram um lobby muito grande, e acabou que o presbitério, por decisão de maioria, em votação de assembleia, nós chamamos de plenária, resolveu, pela maioria dos votos, me transferir, contra inclusive a minha vontade, para
Campo Mourão, porque eu estava bem em Iporã. Iporã era uma igreja na época bem maior do que a nossa igreja aqui era na época. Lá em Iporã, na minha época, inaugurou uma rádio. Eu fui o primeiro a usar o microfone daquela rádio. Tinha um programa da igreja no rádio, muito bom, muito assistido. Então eu estava assim, de vento em popa. A igreja crescendo, um trabalho muito bom, agradável. Mas aí o presbitério me transferiu para Campo Mourão. Aí eu vim para cá em janeiro de 1980 e enfrentamos os desafios iniciais aqui em Campo Mourão. Deus nos abençoou, a nossa igreja cresceu, não coube mais no templo antigo, construímos o templo novo, ainda não encheu, mas se Deus quiser vai encher. Agora diminuiu por causa da pandemia, mas estava quase já enchendo. E vai encher, vai encher. Pastor, então como que funciona essa questão de transferência de igreja? O pastor, ele não tem voto, ele não decide, é o conselho que decide, é o presbitério, como que é que funciona? Então, o pastor, ele é ligado ao presbitério. O presbitério é formado por um grupo de igrejas. Nosso presbitério aqui deve ter umas 15 igrejas. Então, os pastores dessa região e um representante de cada igreja, que é um presbítero de cada igreja, são eleitos pelo conselho para fazer parte do presbitério, forma o presbitério. Aí todo ano é eleito um presbítero, pode mudar, presbítero pode mudar, pastores são sempre os mesmos. E é o presbitério que manobra a vida dos pastores, é a quem os pastores prestam obediência. O pastor não é membro da igreja, ele é membro do presbitério. E o presbitério tem autonomia para remover um pastor daqui para lá, de lá para cá. Claro, tudo isso é feito dentro de um consenso, às vezes, entre pastor e igreja. Uma igreja entra com um pedido, que é aquele pastor, e o presbitério vai conversar com o pastor. Olha, você quer ir, convém, não convém... E, às vezes, quando cria-se um impasse, é decidido no voto. A maioria votou, nós temos que obedecer. Essa é uma forma. A outra forma é a eleição. O pastor é eleito pela igreja local, aí o presbitério não pode mexer. Certo? O prazo máximo de eleição na igreja presbiteriana do Brasil são 5 anos. Eu fui pastor não eleito só por 1 ano. Com 1 ano que eu estava aqui, a igreja me elegeu. Aí sempre que vencia o meu mandato, eu era reeleito. Sempre que vencia, eu era reeleito. Quando você é eleito, você se torna pastor efetivo. E o presbitério vem da posse e o presbitério não pode te remover. A não ser que haja algum problema sério, que justifique a mudança do pastor para o bem dele e para o bem da igreja. Caso contrário, para o pastor sair, tem que haver a renúncia dele. Nem a igreja, depois de eleito, normalmente não tem autonomia. Foi eleito, foi eleito. O pastor pode pedir renúncia, se ele quiser. O pastor Arnildo tinha sido reeleito para mais 5 anos aqui, mas ele recebeu um convite de Itapeva e se encantou com o convite, e resolveu desistir da eleição. Aí ele teve que fazer uma assembleia para ele apresentar a renúncia dele para a assembleia da igreja e ir para Itapeva. Então, quando o pastor não é eleito por uma igreja, ele pode ser reconduzido pelo presbitério para qualquer outra igreja onde houver necessidade, onde o presbitério achar por bem. É feito dentro de um consenso ou por voto da maioria do concílio. Entendi. Então, o presbitério ele faz uma fiscalização em cima da igreja? O presbitério é que supervisiona os pastores, né, tem uma comissão executiva, e as igrejas. Tanto os pastores como as igrejas têm que prestar relatório anual para o presbitério, de todas as suas atividades, religiosas, estatísticas e financeiras e tudo. Tem que prestar relatório anual ao presbitério. Os livros de atas são levados, são lidos,
se houver crítica, se houver alguma observação, tudo isso será feito. Então, a Igreja Presbiteriana ela trabalha assim, numa organização muito perfeita. Em termos de organização, às vezes até há um pouco exagero, porque há certa burocracia. Né? Por exemplo, um pastor não é transferido para outra igreja no meio do ano. É só na reunião ordinária do presbitério, que aquele tempo era janeiro, agora é dezembro, nossa reunião ordinária. Então, se der problema, um pastor e a igreja não quer aquele pastor, ela pode até dispensá-lo, mas ela vai ter que pagar o salário dele até vencer o tempo determinado pelo presbitério para que ele ficasse naquela igreja. Saiu em junho, até dezembro 31 ele vai receber normalmente, mesmo não estando mais à frente da igreja. Então hoje não é fácil você ficar por muito tempo numa igreja só? Hoje acho que é mais fácil. É mais fácil? Porque aqui na nossa região, por exemplo, graças a Deus, eu criei essa cultura fui incentivando as igrejas, na época que eu liderava o presbitério, a fazer eleição, porque dá menos problema para o presbitério. Pastor eleito, a igreja é responsável por ele. E o pastor não eleito, o presbitério é responsável, certo? Então hoje eu acho que 100% das nossas igrejas aqui, o Moarama, Barbosa Ferraz, Mamborê, Quinta do Sol, Cianorte, as nossas igrejas, todas elas têm pastores eleitos. Aí é um sossego para o presbitério. É tranquilo. Até as reuniões ficam mais tranquilas, porque não tem muita remoção de pastores. Sim. Então, hoje, o sistema mais usado aqui na nossa região, pelo menos, é de eleição. Aí o presbitério não tem autonomia de mudar o pastor. Entendi. Nós temos uns 2 ou 3 pastores só no presbitério que não são eleitos. Alguns porque estão em campos missionários, que ainda não são igrejas organizadas. Nós temos um campo missionário em Goiuerê, Campina da Lagoa. Eu creio que Quinta do Sol, acho que ainda é campo missionário. Então, esses pastores não são eleitos porque só pode eleger igreja que já é organizada. Pastor, então assim, o pastor ele não tem vínculo empregatício com a igreja? Não tem. Não faz parte do CNPJ também? Não tem. Nenhum pastor, acho que isso aí de todas as denominações, né? É até reconhecido pelo governo federal, pela Constituição federal. E como que fica a questão de aposentadoria? O pastor ele é aconselhado, e com o apoio da igreja, a recolher o INSS. Né? Eu recolhi. A igreja até que recolheu por mim. Sempre a igreja recolheu meu INSS. Então, hoje eu sou aposentado pelo INSS. Também, com o apoio da igreja, eu paguei uma aposentadoria privada pelo Banco do Brasil. Bacana. Né? Aí sou aposentado também pela Brasil Prev, que é um plano da Igreja Nacional com o Banco do Brasil. E, na época que esse plano iniciou, eu entrei. E já recebo essa aposentadoria também pelo Banco do Brasil, Brasil Prev. Então, todos os pastores têm que recolher o INSS. Não tem nenhum vínculo empregatício. Inclusive, se entrar na justiça, vai perder porque a Constituição da igreja mostra que o pastor não é empregado. Ele é sacerdócio. É visto como um sacerdócio. Mas nós não temos vínculo empregatício com a denominação, nem tampouco com a igreja. Mas há uma fiscalização muito grande por parte do presbitério e da Igreja Nacional, né, que é o Supremo Concílio, para que os pastores recolham e para que no futuro não fiquem desamparados, tenham a sua aposentadoria. Porque é algo para se pensar, né? Hoje o senhor não recebe salário da igreja? Olha, eu fui eleito pastor emérito com uma pensão vitalícia, tenho esse privilégio. Mas eu creio que nem 2% dos pastores aposentados a nível de Brasil tem esse privilégio. É um privilégio, eu pelo menos conheço eu aqui e tem um pastor em Curitiba,
que é muito amigo meu, que também, na Silva Jardim, que é pastor emérito. E por que tem poucos pastores? Qual que é o critério para conseguir? Porque depende da igreja, e a igreja não tem esse dever. Por exemplo, a igreja de Campo Mourão resolveu me eleger pastor emérito da igreja, significa que eu vou ter o título de pastor da igreja de Campo Mourão a vida inteira, enquanto eu viver, sou pastor emérito da igreja, com uma pensão vitalícia. É uma opção da igreja, em assembleia. Então, até a moradia, a igreja me garantiu. O apartamento que eu moro é da igreja, comprado na minha época. O apartamento é da igreja. Eu tenho a moradia, tenho uma pensão da igreja e a minha aposentadoria do INSS. E da Brasil Prev, que a igreja me ajudou também a conquistar. Eu pagava metade, a igreja pagava metade. Que interessante, né, pastor? É algo bacana até para os pastores hoje, mais jovens, né, que estão começando agora, a já começar a pensar nisso, né, a já começar a pagar, a procurar formas. Sempre oriento os nossos pastores mais jovens. Até tenho dado, sempre repetido esta orientação. Teve numa live que fiz há poucos dias, me fizeram essa pergunta, que conselho que eu daria para os pastores mais jovens. Então, uma das coisas que eu aconselho é que os pastores normalmente têm casa pastoral. Né? Quando a igreja não tem casa pastoral, aluga a casa para o pastor. Pelo menos no meio presbiteriano é assim. E qual é meu conselho? Você não paga aluguel. Então, esse dinheiro que você não está pagando de aluguel, procure financiar um imóvel e aluga o imóvel. E o imóvel se paga, certo? É uma forma de você, no futuro, ter a sua própria residência. É uma forma. E também, sempre eu advirto os pastores a fazer um sacrifício e pagar o INSS sempre aumentando, porque você não pode aumentar de uma vez. Eu fui aposentado abruptamente, porque eu estava pagando 6 salários, sobre 6 salários mínimos. E tive câncer de próstata. Estava fazendo tratamento em Curitiba. E fui fazer uma perícia lá no INSS em Curitiba. E a médica, na época, acho que me viu que eu estava muito abatido, né? Estava fazendo radioterapia, e estava meio ruimzão. Aí ela, na perícia, ela disse: olha, seu João, o senhor não vai precisar mais fazer perícia, eu vou já determinar a sua aposentadoria. Aí eu até discuti com ela: não, doutora, eu não quero aposentar. Ela, assim, de uma forma irônica, né, disse: mas como? Achando que eu ia morrer logo? Como você não quer aposentar? Tem gente que entra até na justiça para se aposentar. Eu disse: não, eu vou vencer esse câncer, vou continuar trabalhando e quero melhorar a minha... Agora que eu cheguei a possibilidade de pagar sobre 6 salários, eu quero pagar sobre 10. Ela riu na minha cara, achando que eu estava no fim da vida, né, e que não ia ter tempo para isso. Mas aí, acabou eu sendo aposentado naquele dia, lá em Curitiba. Há quanto tempo médica. Isso foi em 2006, mais ou menos. Né? Só que ela me aposentou por invalidez. Né? E eu fiquei aposentado por invalidez. E a aposentadoria do INSS, na época, era sobre 6 salários, só que ela vai murchando, porque os reajustes, para quem não é salário mínimo, não acompanha o salário mínimo, certo? Então, a aposentadoria, a tendência é ir caindo. Ainda bem que eu tenho a pensão vitalícia da igreja em salário mínimos. Como sempre, a igreja pagou em salário mínimos e continua essa pensão que eu tenho em salário mínimos. Então, eu e minha esposa, nós vivemos bem, né? Não sobra, mas vivemos bem. Ela é aposentada como professora, eu tenho o INSS, tenho o apoio da igreja e, graças a Deus, não temos preocupação com o lado financeiro. A gente vive dentro da nossa condição
de vida tranquilo, muito bem, graças a Deus. Louvo a Deus por isso, agradeço à PBCM, que demonstrou esse grande amor, este grande apoio para com a minha vida e a minha família, a minha esposa, nos dando essa bênção. É um reconhecimento, né, pastor? É, o que foi registrado lá em ata, né, como reconhecimento que a igreja... E foi tudo feito democraticamente, eu nem discuti na Assembleia, né, tudo dirigido pelo Conselho. O Conselho convidou o pastor auxiliar para presidir a Assembleia, discutido em Assembleia, todo mundo teve voz para contestar ou não, mas não houve contestação e, por unanimidade, a igreja apoiou, na época, né? Quase por unanimidade. Então, graças a Deus, e eu me sinto feliz, grato a Deus e grato à igreja por este reconhecimento, por este apoio, que é o que salva o barco. Porque o INSS vai diminuindo. Vai Diminuindo. Mas vale também, sou grato a Deus de ir lá do banco. Soma, né, pastor? Você chega lá, tem o seu salário todo mês, né, recebo sempre dia 4, dia 5, pelo Banco do Brasil, tranquilo. Muito bom, louvo a Deus por isso. Que legal, bacana. Pastor, então quando o senhor assumiu o Campo Mourão, tinha quantos membros na igreja? A nossa igreja aqui, que ela ainda estava no rescaldo da divisão, porque a igreja presbiteriana renovada nasceu Campo Mourão e Cianorte. Não sei se você sabe disso. O pastor era o mesmo, Jonathan Ferreira. Foi ele o líder do movimento aqui. E a igreja presbiteriana renovada está em todo o Brasil hoje, mas ela nasceu em Campo Mourão e Cianorte, do lado presbiteriano. E os pastores que me antecederam vinham e não ficavam, porque a igreja realmente estava sem autoestima, com a divisão. Então ficou uma igreja assim muito difícil de ser pastoreada, muita mágoa, muito difícil. Eu, no início também, achei que eu não ia conseguir ficar aqui, mas eu resolvi encarar como um desafio de Deus para a minha vida. Se Deus trouxe para cá, porque Ele tem algum projeto. Aí começamos a trabalhar com a igreja, eu não me lembro quantos membros tinha, mas nós tínhamos um grupo pequeno. Eu creio que nosso grupo aqui na sede era em torno de 40 pessoas. E você sabe que uma igreja de 40 pessoas, 40 membros, quando vem 60% está cheia a igreja. Né? Nossa igreja hoje, por exemplo, se vier 60%, enche. Nós temos em torno de 600 membros aí. 60% dá bastante gente. Sim. Né? Então, naquele tempo, 60%, era 30 pessoas, 25 pessoas nos cultos. E a igreja naquela época era perto do pronto-socorro, do hospital? Perto do pronto-socorro, ali. Então a igreja era vazia, um templo pequeno, vazio. Né? Era uma igreja, o grupo que tinha, era um grupo que sustentava a igreja financeiramente, não tinha esse problema. Né? Mas era uma igreja com dificuldades. O que eu sentia era falta de autoestima, um desânimo, porque nossa igreja, porque a igreja era grande, ficou pequena e tal, e aquele desânimo, né? Mas Deus abençoou o nosso ministério, muitas pessoas na época voltaram para a igreja, aí nós começamos com o encontro de casais e a igreja bombou. De repente não coube mais no templo antigo. Não coube mesmo. Nós tivemos uma escola dominical com 450 pessoas matriculadas, sem espaço. Né? Cresceu mesmo. Aí nós tínhamos aquele terreno em frente do Carreira, desafiei a igreja a construir lá, construímos, fomos para lá. E alugamos ali, está alugado para a igreja quadrangular, nosso templo antigo. Hoje é a segunda igreja quadrangular. Teve a ideia de se vender o templo, eu sempre bati contra, porque acho que foi ali consagrado para Deus, deixa a obra de Deus funcionar. Sim. Né? E sempre tem falta de templo. Tem muitas igrejas reunidas em barracões, não é isso? Hoje, aí na cidade.
Por que tem um templo ali construído, um templo bom, né? E não ser usado para a obra de Deus? Mesmo que se aluga com um preço a menos, porque às vezes para a igreja se aluga com menos, mas está funcionando. Eu creio que a nova geração não vai ter esse entendimento, certo? Vai chegar a nova geração, o pessoal que não faz parte da história, que hoje já é mais da maior parte do povo, é a gente mais nova, de 20 anos para cá, não faz parte dessa história, certo? Nós estamos há 20 anos no novo tempo. Então, tem gente da igreja que nem sabe que é nosso aquele tempo, gente nova, né? Eu creio que hoje, se chegar, já passou pela Assembleia de vender, que havia um comprador forte, dava um dinheiro bom na época, mas a Assembleia da igreja não aceitou, na época, não passou na Assembleia. Hoje é perigoso passar, porque o pessoal novo não tem o mesmo apego e a mesma visão que eu tinha e que consegui vender para a igreja na época, de ser um lugar consagrado para a obra de Deus. Vamos deixar que a obra de Deus continue aqui, essa sempre foi a minha tese, né? E continua sendo, mas hoje talvez eu seja até voto vencido. Mas sempre vou defender essa ideia, né? Tá lá. E nós estamos bem hoje de templo, temos um templo funcional, não é uma coisa de luxo, mas é um templo amplo, com estrutura boa, para a escola bíblica dominical, para tudo. Quantos membros que tem hoje, mais ou menos? Nós temos em torno de 600 membros, a nossa igreja hoje. Em torno de 600 membros. Aí nós temos a congregação do Guarujá, que é da minha época, nós abrimos lá. Abrimos no Albuquerque, uma congregação que hoje é a segunda igreja, também na minha época de ministério. Reabrimos Araruna, que era fechado quando eu cheguei, tem uma congregação forte lá com o obreiro local. E nós temos a congregação Betel, onde nasceu o presbiterianismo aqui em Campo Mourão. Os mineiros que vieram lá de Piuí, no passado, tudo para aquela região ali, tinha uma congregação ali de 80, 100 membros. Nossa. No passado, né? Eles lá que vieram abrir o trabalho aqui na sede, aqui em Campo Mourão, na cidade. O pessoal de lá da congregação Betel vinha para cá. Hoje a congregação Betel tem o seu pastor, que é o pastor Walter, que era da Renovada, veio para a nossa igreja e se adaptou com a gente. E eu até que fui o mediador, né? O pastor Rovato tinha chegado de novo, de Mato Grosso, achou assim difícil e tal, mas aí eu pus a mão no fogo pelo pastor Walter e graças a Deus ele está correspondendo, deu certo, está fazendo um grande ministério e a congregação está crescendo. Na zona rural o crescimento é diferente, porque na zona rural tem pouca gente e mesmo o povo da igreja tem vindo para a zona urbana. Né? Hoje essa é a tendência, a juventude não vai ficar lá, estuda, vem trabalhar na cidade, mas nós temos um grupo lá de umas 60 pessoas, continua um trabalho forte, que mantém o seu pastor com tranquilidade, sem problema, né? E o pastor Walter está fazendo um grande ministério, ele cativou a igreja e a igreja ele gosta dele. Está indo muito bem, graças a Deus. Né? Deus tem os seus projetos. Tem. Né? Ele passou um tempo bem difícil aí. Nós acudimos ele na época, dando apoio, né? Ajudando. E acabou que ele veio e foi recebido ali como nosso obreiro, né? Na congregação Betel. Todos os nossos campos têm obreiro. O Guarujá tem o seu obreiro. Né? Você deve conhecer o Márcio Damásio. Sim. Né, que é o pastor lá no Guarujá, está fazendo um bom trabalho também. E a obra continua. E a segunda igreja foi organizada. Né? Tive a bênção de construir o templo que está lá. Né? Foi na minha época. Construímos o templo ali, construímos aqui na sede, construímos em Araruna, que era de madeira, fizemos um templo de alvenaria. E na Betel, que era de madeira, também fizemos aquele templo. Tudo através da história, e construímos também lá no Guarujá. Compramos o terreno, até da primeira quadrangular, né, que fechou o trabalho lá, e nós alugamos. E depois acabamos que compramos aquele terreno. E depois construímos lá também, temos o nosso templo,
à altura do bairro e tem sido uma bênção grande o trabalho ali, graças a Deus. Pastor, parabéns. Realmente, pela sua história, dá pra gente ver que foi um homem guiado aí por Deus, né? Teve as dificuldades, né, pastor? Como todo mundo tem durante o percurso. Mas é bonito a gente ver uma história não só de sucesso no pastoreio, né, como pastor ali, mas em relação à família também, né? Em relação ao casamento. A gente sabe que hoje em dia o casamento em si acaba passando por algumas dificuldades. O convívio, né? Hoje o convívio de um casal é menor do que era naquele tempo, né? Porque hoje as atividades são muito grandes. De repente você acaba vendo a sua esposa ali 1, 2 horas durante o dia, porque é correria para cá, é serviço, de repente é uma faculdade, né? Filhos. Mas parabéns, isso é admirável. É bonito da gente ver. Parabéns pelo trabalho de casais também, né? Eu participei, foi algo assim muito bom mesmo. A gente foi no primeiro ano de casamento, né? Então já nos ajudou a tomar uma direção muito boa para o casamento, né? E que continue sendo esse homem de Deus, né? Obrigado aí por ter tirado esse tempo para conversar um pouquinho conosco, contar um pouquinho da sua história. Eu sei que se a gente for falar de tudo, né? A gente vai ficar aqui 5 horas conversando, né? Mas esse momento foi um momento muito gostoso. Muito obrigado mesmo. Ok, eu que agradeço a oportunidade e Deus abençoe a continuidade desse ministério de vocês. E que os outros colegas aí sejam também convidados e tenham oportunidade de contar a sua história. Eu acho que é importante isso. Sim, né? Muitas com pessoas certeza. pensam que eu sou nordestino. Não sou, eu sou paulista. Nasci na região de Presidente Prudente, uma cidadinha pequena chamada Rinópolis. Depois, com 7, 8 anos de idade, minha família foi para o Mato Grosso do Sul. E lá eu fui criado e de lá saí com 18 anos para ir para o Instituto Bíblico. E do Instituto Bíblico fui para Recife e de lá voltei aqui para a nossa região, porque era meu sonho voltar ou para o Mato Grosso ou para o Paraná. Mas meu sonho mesmo era o Paraná. E deu certo. No meu último ano de seminário, eu vim numa reunião do presbitério em Cascavel, já para criar um meio de campo, um ambiente. E naquela época havia muita falta de pastores. E quando eu falei que estava disposto a vir, o presbitério do Iguaçu, puxa vida, nós estamos precisando de gente. E se o irmão quiser vir para cá, tem campo aberto. E o meu presbitério lá em Recife, presbitério saindo de Pernambuco, tinha sobra de pastores, porque numa capital, ninguém quer sair de capital. E o presbitério me liberou também, me ordenou, me enviou para cá já ordenado, tudo certinho. E aí foi por isso que viemos para Guaíra, onde começamos. E meu ministério se resumiu em 3 igrejas: Guaíra, Iporã e Campo Mourão. Campo Mourão. E aqui vamos viver o restante da nossa vida. Eu vou completar 70 anos, agora dia 23 de setembro. Graças a Deus, em plena forma, saúde boa, tranquilo, com a graça de Deus. Amém. Pastor, para a gente finalizar, hoje a gente ainda está em pandemia, né? E se tratando do trabalho que o senhor tem com casais, a gente sabe que muitos casais estão passando por dificuldade. Às vezes por conhecer realmente a pessoa que tem do lado, porque agora está tendo mais tempo de conviver junto. Alguns casamentos acabaram, né, se separando. O que é a mensagem que o senhor passa hoje para esses casais em relação a fortalecimento? Se o senhor puder deixar essa mensagem para a gente finalizar, seria muito bom. Então, para os casais que estão, porventura, passando por dificuldades de relacionamento, a minha orientação é que não permita que isso aconteça. Lute contra. Quando a gente quer, a gente consegue. E há sempre recursos, há sempre possibilidades para se superar qualquer crise. Às vezes,
além da ajuda de Deus, que é fundamental, primeiramente devemos buscar a Deus em oração, Ele é o nosso socorro presente sempre, devemos também procurar pessoas idôneas, pessoas que têm condições de dar um apoio, de dar uma orientação, de ajudar. Quem sabe ouvir o esposo, ouvir a esposa, ouvir os dois juntos, para chegar a um denominador comum. Graças a Deus, muitos casais que passaram por crise já venceram. Eu conheço muitos casais que superaram, através da ajuda, é claro, nossa, de outros colegas. Então, não permita que o fracasso domine. Pelo contrário, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E nós não podemos dar lado para o inimigo. Nós temos que buscar força em Deus e apoio de pessoas que sejam idôneas e que possam dar esse devido apoio. Às vezes o casal sozinho pode não conseguir, mas com a ajuda de alguém experiente, de casais experientes, isto é possível. O encontro de casais com Cristo visa isto, levar casais a encontrar com Cristo. Porque a partir do momento que um casal toma a decisão de ter um encontro com Cristo, todas as dificuldades serão superadas. Todo casal tem dificuldade. Não há casal perfeito. Eu tenho 45 anos de casamento. Isso não significa que meu casamento é perfeito. Nós somos seres humanos. Muitas vezes eu já tive que ser perdoado pela minha esposa e ela também já teve que me perdoar. Mas com a graça de Deus, nós sempre superamos as dificuldades. Nunca precisamos de buscar ajuda de outros, porque nós mesmos sempre conseguimos conversar, dialogar. O diálogo é fundamental na vida de um casal. Diálogo não é briga, é uma conversa para se chegar a um denominador comum. Então não deixem de dialogar. Quanto à pandemia, é interessante. Para muitos fez mal, já para mim fez bem, porque eu sempre tive uma vida fora de casa. E eu estou há 1 ano e meio dentro de casa, de manhã, de tarde e de noite, com a minha esposa. Só criou uma dificuldade. Nós acostumamos estar tão juntos que eu não sei como vai ser se passar ou quando passar a pandemia e eu começar a sair muito. Porque a minha esposa já não quer aceitar mais. Ela acostumou junto com ela. Nós fazemos o almoço junto. Nós estamos juntos direto. Eu tenho um escritóriozinho lá em casa, um computador. Estou ali com ela do meu lado. Estamos juntos. Tem sido um tempo bom. Nós recuperamos um passado que vivemos distante um do outro porque não tinha jeito. E agora nós estamos tão acostumados a estar juntinho que está difícil separar. Eu acho que depende muito da forma de você enfrentar a vida e valorizar o casamento. O casamento é uma instituição divina e nós temos que valorizar o casamento e nunca banalizar. Casamento é para sempre. Não separe o homem o que Deus ajuntou. É o conselho bíblico, que vocês possam, então, procurar ajuda se precisar. Mas, acima de tudo, Deus e entre vocês o diálogo. Amém, pastor. Obrigado, viu? Pessoal, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.